Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa especial Quem Estudou a Lição. Em mais uma sexta-feira estamos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E como sempre, não estou aqui sozinho, estou com a minha equipe poderosa. Eu queria conversar um pouquinho com eles aqui. Tamires, minha querida, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Isso. E eu queria iniciar aqui fazendo uma pergunta especial para você. Tamires, o que você está achando desse nosso movimento aqui, desses encontros semanais que estamos tendo aqui? Para mim está sendo top, né? Vou falar numa linguagem bem jovem. Tenho aprendido, né? Não que eu não estude a lição com frequência, mas eu acho que a gente sempre aborda, né? Alguma coisinha a mais. Então a gente tem aprendido bastante aqui. Eu acho que pelo fato da gente ter esse compromisso, essa responsabilidade, aí puxa um pouquinho mais da gente, né? Faz a gente Exato. estudar um pouquinho mais. E aí a gente acaba ganhando bastante com isso, né? A gente sabe que tem um público que está se alimentando desse material, só que muito mais que eles, nós ganhamos porque a gente se preocupa em querer estudar mais, em querer se aprofundar mais no conteúdo. E isso é muito bacana. Daniel, meu querido, você também, seja bem-vindo mais uma Muito vez. obrigado. Estar conosco aí nessa temporada. Hoje nós chegamos na nossa quarta lição, é a terceira? Exatamente, eu acho que é a quarta lição mesmo. Quarta lição, chegamos na nossa quarta lição. E eu também tenho uma pergunta para você: qual a relevância desse projeto? Rapaz, a lição em geral, né, a apologética, traz aí várias questões, dúvidas e reflexões, que é muito importante, principalmente para o jovem. Aquele que deve conseguir defender a sua fé, aquele que deve responder independente das situações, aquela pessoa que vai sair ali do ensino médio, conhecendo as pessoas que todo dia e vai para um ambiente de trabalho, para um ambiente de universidade, onde vai encontrar diversas outras pessoas com crenças diferentes, e aqui tá trazendo uma relevância muito grande, principalmente quando a gente está aí na igreja e às vezes se perde somente com o nosso meio, né? Aqui traz um tema fora de ambiente que talvez a pessoa nunca fosse ouvir falar, como é o tema dessa lição. Isso, muito bem. E eu sei que esse trabalho aqui, Danilo, seja bem-vindo também mais uma vez. Eu sei que esse trabalho, esse projeto que nós estamos fazendo aqui, a gente não consegue mensurar o alcance, né? Algumas pessoas até têm nos trazido alguns feedbacks. A gente aqui, em algum momento, a gente até vai mencionar essas pessoas, né? E eu sei também que Danilo tem compartilhado bastante esse link, o link para as pessoas acompanharem, seus amigos. E eu queria saber, Danilo, se você está tendo algum retorno, tipo, se as pessoas só estão recebendo e valeu, estão deixando lá o joinha para você, ou alguém realmente está fazendo algum comentário, demonstrando que gostou, alguém está tendo esse retorno para você? Perfeitamente, né? O peso dessa lição ela tem de suma importância devido quando a gente estava estudando a primeira lição, eu estava divulgando, na verdade, os assuntos da primeira lição, nem era ainda a primeira lição. Então, na verdade, aquilo dali gerou algumas conversas com alguns amigos. Então, eu cito aqui o Romero, que eu estava conversando ali sobre sobre a questão do argumento moral. E também eu venho divulgando o programa, tá entendendo? E com isso me ajudou a explicar alguns temas para alguns amigos também, que é o caso do Joab, né? Então ele vai assistir. Um abraço aí para Joab, ele vai assistir esse programa de hoje. E é interessante como a gente pode fazer quase que um resumo, né, de alguns determinados temas que leva a algumas conversas muito profundas ali, de 1 a 2 horas. E assim, para mim é de uma imensa gratidão a Deus de realmente poder compartilhar do seu amor, realmente da sua justiça para esses meus amigos e colegas. Massa, que legal, muito bem, bacana saber que realmente porque a nossa ideia, a ideia do projeto aqui não é fazer a gente estar aqui sendo mostrado, mas a intenção principal do projeto é levar esse conhecimento, é levar a estiga, o desejo daquele que está do outro lado de buscar, né, mais a fundo, conhecer acerca desse tema. Então, parabéns, Danilo, parabéns aí e parabéns para Joab e Romero, né? Os dois aí que têm acompanhado. A gente fica feliz em saber que vocês estão aqui conosco, então continua estudando. Tem muito conteúdo
nesse trimestre. Deixa lá no comentário, porque assim, ó, isso é uma informação que eu só soube porque Danilo compartilhou. Então lá tem a opção de você deixar lá seu comentário, é importante para a gente. Então você que está nos acompanhando, que assiste, que talvez esses conteúdos gerou em você alguma reação e que você quer compartilhar conosco, então deixa lá no comentário para que a gente possa saber um pouquinho da sua história, o que isso está causando em você. Então a gente fica muito feliz. Então vamos para a nossa lição, né? Vamos para a nossa lição, mas antes disso, vamos orar. Eu queria convidar a Tamires a, nesse momento, dirigir uma oração especial. Ok, oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos, Senhor, mais sobre a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja dirigindo mais um programa, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Vamos para a nossa quarta lição desse guia maravilhoso que tem sido uma bênção. E hoje a lição, né, que iremos conversar um pouco, iremos discorrer aqui um diálogo bastante legal. O tema é o seguinte: por que existe um mal? Essa é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas esperam uma resposta. E a lição, o guia dessa semana, trabalhou, né? A gente trabalhou esse tema importante e foi, em todos os dias que foram trabalhados, a gente foi criando uma resposta muito válida para essa questão. E eu começo fazendo essa pergunta a você, Danilo. Por que existe o mal? Exatamente. Você vê ali que, para responder, né, essa pergunta, na parte do sábado é comentado sobre uma charge, onde é perguntado: Deus poderia criar uma roda quadrada? E que é na mesma pegada do Deus poderia criar uma pedra que ele não pode levantar. Isso é uma questão muito ilógica, né? Então, o grande ponto aqui que a lição levanta é justamente, que não está claro aqui, mas é a ideia de que uma vez que Deus é bom, uma vez que ele cria seres realmente dotados de livre-arbítrio, será que ele conseguiria criar um mundo que tem todo esse bem, porém agora ninguém poderia fazer o mal? E é justamente uma improbabilidade, é impossível fazer isso. Então o grande ponto é que, da mesma forma que Deus ele não pode criar uma roda quadrada, justamente porque isso foge da lógica, então Deus ele não poderia criar um mundo que tem todo esse bem, onde os seres são livres, e agora ele vai privar os seres de fazer o mal. Então o mal, na verdade, é uma consequência desses seres criados, né? E aí você vê isso daí justamente nas respostas da Bíblia. Mas o grande ponto é o seguinte: é interessante que essa pergunta, por que existe o mal, e esse questionamento, né, que é falado na parte do domingo, se Deus é realmente bom, por que há tanto sofrimento, é uma questão que só existe no cristianismo, ou não é? Porque, na verdade, se você acredita que Deus ele existe, se você acredita ali que ele pode ter criado o mundo, nada tem a ver com Deus ele cuidar da gente. Na verdade, só o cristianismo que realmente enfatiza a ideia de um Deus bom. Mas aí a gente poderia entrar nessa seara e responder, né, esse questionamento, né? Dado que Deus é bom, por que realmente existe o sofrimento? Então, o primeiro ponto é que, quando você vê no escopo das evidências, você percebe ali que, na verdade, isso não é um argumento contra Deus. E, na verdade, você consegue usar, na verdade, a favor de Deus. Porque, perceba, e aí eu não posso agora, não tenho tempo para entrar nessa área, mas existe um argumento moral, que é justamente a ideia de que, uma vez que existem leis, uma vez que existem realmente deveres e valores objetivos, então é necessário ter um legislador. Tá entendendo? E aí, uma vez que tem um legislador, esse legislador tem que estar fora disso tudo, que seria Deus. E aí a gente pode subverter agora esse argumento junto com o mal que é. E aí eu vou citar aqui Em Guarda, do William Lane Craig. E ele fala o seguinte, ó: se Deus não existe, não existem valores morais objetivos. Uma vez que o mal existe, então, portanto, tem valores morais objetivos. Como é que a gente sabe que algo é mal? Justamente porque tem esses valores. Logo, Deus existe. Então perceba que você consegue subverter ali a ideia do mal. E aí, por fim, o grande ponto é: esse problema, dado que ele só existe no cristianismo, então você tem que agora responder com o escopo total do cristianismo. E para o cristianismo, na verdade, o objetivo do humano não é a felicidade. O objetivo do humano não é uma vida sem mal. Na verdade, o objetivo do humano é conhecer a Deus. E se para conhecer a Deus você precisa passar pelo mal,
então você passará. E aí, um último detalhe que eu vou citar aqui é justamente a ideia de que a gente não conhece o escopo completo. E isso daí é uma coisa até, vamos dizer assim, que as pessoas conhecem, né? Que é a ideia da teoria ali do caos, onde o bater de asas de uma borboleta pode causar um tsunami em outro lugar. E aí a gente vê isso claramente numa história bem conhecida, né? Da Bíblia, que é a história de Jó. Isso, muito bem. Na segunda-feira, a gente chega com o tema, né? Os bastidores da história de Jó. E é uma história muito conhecida por todos. Lá no capítulo 1 e capítulo 2, a nossa lição, a lição dessa semana, está concentrada especialmente nesses dois capítulos, onde vai narrar ali, né, todos os acontecimentos, a tragédia que acontece na vida de Jó e toda a sua família ali. Só que aí a lição, essa história traz lições importantes, a história de Jó, né, traz lições importantes demais para a gente. E no próprio guia aqui da lição diz assim, ó, o livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria e na bondade de Deus. Mesmo quando tudo parece desabar, Jó mostra que mesmo nos piores momentos, o Senhor continua presente e o seu amor não falha. A gente pode não entender o motivo da dor, mas pode saber em quem confiar. Então, Jó, ele tinha a plena convicção em quem ele acreditava. E aí, 4 pontos importantes que nós aprendemos, né, com a história de Jó. Primeiro, existe uma guerra real entre o bem e o mal, e ela afeta a nossa vida. Ponto 2, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ponto 3, às vezes quem mais fala em nome de Deus não entende o que está acontecendo de verdade. E aí a gente vai ver, né, o que acontece ali com os amigos de Jó, quando chega ali até a presença dele, enfim. E a última lição importante, Deus está agindo para vencer o mal com o bem, mesmo quando não conseguimos entender seus caminhos. Então, são 4 pontos importantes que a gente consegue tirar aqui de lição para nós da história de Jó, principalmente quando a gente lê, não apenas o capítulo 1 e o 2, mas quando a gente lê todo o livro de Jó, são essas lições importantes. E eu até queria também indicar aqui esse livro muito importante, A Grande Controvérsia, da senhora Ellen White. Em outras traduções, ele é chamado também do Grande Conflito. Então, talvez, se você não tem, procure um adventista, que eu tenho certeza que você vai ganhar esse exemplar de presente. Então, ótimo livro. Lá no capítulo 29 tem um capítulo específico que fala a respeito do mal, de toda essa problemática, né, relacionada ao mal. E aí eu queria passar aqui a bola para a nossa querida amiga Tamires, que o título da terça-feira é o título desse livro, O Centro do Conflito. Exatamente, né? Na história de Jó, a gente vê de forma bem ressaltada, né, esse conflito que existe entre Deus e Satanás. E aqui a gente consegue observar que o sofrimento, ele não vem de Deus. Ele provém do nosso inimigo, né? Do inimigo de nossas almas, que é realmente Satanás. Então, ele atua para nos destruir. Ele não quer nos ver felizes e aí ele tenta, né, de todas as formas, nos atingir. E entrando também o centro do conflito, a gente consegue perceber que o amor de Deus é o centro desse conflito. Porque lá no céu, onde tudo começou, né, o amor de Deus ele foi de fato questionado. Então agora, Deus ele não pode intervir de forma direta ainda, porque senão nós ainda seríamos aí atingidos de alguma forma. Então, a destruição ela imediata, né, poderia acontecer, mas ela não ia ser realmente definitiva, ela não ia resolver o problema ali de todas as formas. E falando um pouquinho sobre a quarta-feira, né, a gente vê que Deus, como eu falei, ele pode restaurar as nossas vidas, hoje ainda, se ele quiser, né? Porém, a restauração plena, ela só vai acontecer, né, no porvir, ou seja, no futuro, em breve, né, assim nós cremos. E para completar aqui, nós vamos ler Romanos 16, 20, que diz o seguinte: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, em breve, a promessa é certa. E aí vai uma pergunta, né, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. De que forma os eventos da cruz respondem às acusações contra o caráter de Deus? Então, fica a pergunta aí para vocês. Isso, muito bem. E eu queria já aproveitar aqui o ensejo, né,
também queria deixar uma pergunta para você, para que você pudesse refletir nessa sexta, passar a sexta-feira aí refletindo sobre essa pergunta e compartilhar, desenvolver um diálogo amanhã na sua sala, na classe da sua escola sabatina. A pergunta é a seguinte: temos a pergunta da Tamires, mas eu quero que você também interaja com o seu público. Essa pergunta aqui, ó. Considerando o grande conflito, a maneira como Deus descreveu Jó, como você acha que o Senhor descreveria a sua vida hoje? Veja que pergunta tão importante para a nossa reflexão e que essa pergunta também gere ali um debate, porque é muito importante, afinal, todos nós estamos imersos, né, nesse grande conflito cósmico que acontece. E aí, o tempo passa rápido demais, a gente já chega aí na quinta-feira, restauração final é o título, e eu queria escutar de você, Daniel, quais as suas considerações, o que é que você mais, o que mais chama a sua atenção nessa parte aqui da quinta-feira. Justamente, a Miri, ela comentou sobre a restauração que viria no final. Mas isso daí traz algumas dúvidas, né, no pensamento do cristão. Por exemplo, a primeira pergunta é: por que, sabendo Deus que Satanás iria surgir ali com o pecado, iria criar-se no coração, por que ele não simplesmente deixou Satanás não existir? Por que ele criou Satanás da mesma forma? Por que, por exemplo, ele criou Hitler também? Isso daí, acho que o Daniel comentou um pouco, é justamente contra a liberdade individual do ser, né? O livre-arbítrio. Porque se ele tira ali todas as pessoas que são maus, primeiro que a gente ia morrer também. A gente não ia ser criado. Afinal, quem não é mau? Mas as piores pessoas do mundo, se ele fosse tirar ali, não, as pessoas não iriam nascer. Não iria ser criado. Então, que seres são esses que não têm a liberdade para agir contra o seu Criador? A segunda questão é, beleza, ele poderia então criar Satanás, mas o pecado surgiu aqui na Terra. Então por que, ao invés de chegar o pecado na Terra, ele não destruiu de uma vez Satanás? Ele não fez ele sumir, né? Ele sendo tão poderoso. A primeira, por ele ser onisciente, a segunda, por ele ser poderoso. Mas aí entra outro problema. Os seres ali que testemunhariam esse ponto, olha, Deus alguém foi contra ele, surgiu ali com as questões que você vai ter que trazer ali na sua classe de escola sabatina, e ele sumiu, ele desapareceu, Deus o destruiu. Isso provavelmente traria ali seres que iriam servir por medo, talvez, e não por amor, porque não iriam entender de fato se Satanás estava correto ou não. E aí a quinta-feira traz ali a restauração final, porque nessas duas situações que não aconteceram, a terceira foi um Deus que veio a essa terra e resolveu de uma vez por todas o problema do mal. Ele veio e morreu. A quinta-feira traz aqui que no final da história de Jó, ele comentou sobre o início, mas no final, tudo que Jó perdeu foi restaurado. Mas não para aí. A trajetória de Jó é muito maior, né? Ele não somente restaurou ali mais 10 filhos, toda a sua riqueza, mas Cristo veio, morreu por ele, e ele vai ver aqueles outros 10 filhos que morreram também. Tudo que ele perdeu vai ser restaurado por Cristo no porvir. Então a restauração é muito maior do que a gente imagina. Olha só, é justamente muito maior do que o sofrimento. A pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, considerando que a gente está falando da história de Jó, é: na história de Jó, o que estava realmente em jogo nesse conflito entre Cristo e Satanás? Porque essa disputa não pode ser resolvida com força. Eu já comentei sobre isso e também eu vou fazer mais algo que você pode debater ali na sua classe de escola sabatina. Como posso utilizar, por exemplo, a história do trigo e do joio, a parábola, para explicar justamente essas questões de Satanás não ter sido criado, Satanás não ter sido destruído? Estuda lá e leva no sábado pela manhã. Muito bem. E aí a gente chega na nossa reta final, a sexta-feira, né, que tem um comentário que eu acho muito interessante fazê-lo aqui, que na verdade é uma citação também de um livro da escritora norte-americana, a senhora Ellen G. White, o livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte, ó: o caráter de Deus será revelado a
todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis. O pecado terá revelado sua natureza e Satanás seu caráter. Então, a eliminação do pecado vindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se agradam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. Então, veja que coisa tão interessante, não é? Essa citação, ela é muito importante para nós. Então, aqui a gente chega no final de mais uma lição e eu queria também agradecer, continuar agradecendo. A gente fez alguns agradecimentos aqui no início, mas eu queria também agradecer algumas pessoas que nos procuraram, né, pessoalmente e também através ali das redes sociais. O Roberval, o Josemar, o Arthur, o Flávio, a Stephanie, a Gabi, pessoas que têm acompanhado, né, o trabalho, o pastor também, pastor Tiago Oliveira, que está lá no Ceará, mas que também deu seu feedback, tem acompanhado o nosso trabalho e tem gostado, louvado seja Deus. Então a gente fica feliz, né, mas a gente pede algo mais além. Eu sei que vocês passam essa informação para a gente no privado, mas a gente queria que você deixasse lá o seu comentário. O comentário que vocês fazem para a gente no privado é interessante que vocês deixem lá também no vídeo, porque isso gera um engajamento, né? Para que mais pessoas possam estar aí também acompanhando esse projeto maravilhoso. Então fica aí o nosso pedido especial. Que você possa seguir a gente, segue a página, curte, deixa teu comentário e compartilha aí com os teus amigos, compartilha nas tuas redes sociais, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, mais uma vez, chegamos ao final, né? Queria convidar que o nosso querido amigo Danilo aqui dirigisse essa oração, encerrando assim o nosso programa de hoje. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor não nos deixou sem respostas. Senhor, nesse momento nós estudamos agora uma lição onde o Senhor ficou no banco dos réus. E a cada dia, em cada lugar, algumas pessoas te colocam agora, Senhor, realmente lhe acusando de não ter amor, de não ser justo, mas é tão bom saber que o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor nos dá uma resposta a cada uma dessas dúvidas cruciais. O Senhor, ele dá uma resposta, mas também nos guia a mostrar aos outros como está acontecendo nesse programa. Que o Senhor possa realmente nos acalentar em relação ao nosso coração, que o Senhor possa divulgar mais do teu amor e que possamos ser os teus instrumentos para que isso seja efetuado. Em nome do teu filho, amado Jesus. Amém.